Gravando. Então, boa noite. Para quem está assistindo pela primeira vez, bem-vindo. Sou a Priscila. Hoje a gente vai falar sobre avaliação. Então, a avaliação é um tema que eu gosto muito de falar e eu considero um tema, para não falar o mais importante, eu vou falar um dos mais importantes. Por quê? Na área da estética, a gente tem um pouco da dificuldade da avaliação, né? Como eu sempre falo, a área da estética, a paciente chega falando o que ela tem e ela já chega propondo o tratamento, né? Então, dificilmente a pessoa vai entrar em contato com a gente e vai falar assim: olha, eu gostaria de marcar uma consulta com você. A pessoa ela já vai entrar em contato falando o procedimento que ela quer fazer. Olha, eu quero fazer massagem modeladora, eu quero fazer drenagem linfática, você faz tal equipamento, eu quero fazer isso. Então, a pessoa já traz o que ela quer. E o que, pela facilidade, né, muitas vezes até pela dificuldade em se comunicar com o cliente, o que a maioria dos profissionais faz? Acata o que o cliente pediu. Ah, então o cliente quer a massagem modeladora? Vamos fazer a massagem modeladora. E aí não tem o cuidado, né? Porque exige muita paciência, exige muito, dominar muito ali as técnicas de comunicação, ter muito embasamento teórico, para você conseguir argumentar com o cliente e mostrar para ele que aquela opção que ele está pedindo não seria a melhor opção para ele. Então, essa já é a primeira barreira que a gente encontra na avaliação, né? É a aceitação do cliente de que a estética é algo complexo e que precisa da avaliação do profissional, que o profissional ele que vai ter essa função de escolher qual é o melhor tratamento pro cliente, né? Pro paciente. Então, essa é a primeira barreira que a gente encontra. A segunda barreira é o quê? A gente tem praticamente 4, 5 disfunções e a gente tem uma infinidade de recursos para tratar pouca coisa, né? A gente tem celulite, gordura localizada, flacidez de pele, flacidez muscular. Então, é isso que a gente tem. A gente só tem isso. E aí, quantos aparelhos a gente tem para tratar essas 4 disfunções? E por que é tão difícil e por que tanta gente fala que não tem resultado? Porque na maioria das vezes, quase que 100% das vezes, essas associações, essas disfunções estão associadas, estão juntas. E aí, o que a maioria dos profissionais faz? O que a maioria das clínicas fazem? Escolhe ali um recurso para tratar gordura, um recurso para tratar flacidez, um para tratar flacidez de pele, outro para tratar flacidez muscular, outro para celulite. Né? Então, escolhe ali um recurso para cada disfunção. E aí, o tratamento fica caro, né? Porque fica um pacote, um combo, um plano de tratamento caro, com muitas sessões, e que o cliente não vai conseguir dar continuidade nesse tratamento para sempre, né? Porque a gente entende que o paciente da estética é um paciente que não recebe alta, né? Cada época ele vai estar incomodado com alguma coisa, ele vai ter alguma coisa para ser tratada. Então, ele não recebe alta. Ele só vai migrando entre os procedimentos que a gente tem. Para gente que trabalha, para gente que tem uma clínica pequena, que não é franquia, que trabalha sozinho muitas vezes, o ideal é esse cliente, né? Esse cliente que vai migrando entre os procedimentos que a gente oferece e não vai receber alta. Então, se a gente coloca um plano de tratamento que fica caro para esse cliente não vai conseguir dar essa continuidade que a gente gostaria e que seria o ideal para a gente conseguir fidelizar esse cliente. Então, aí entra o segredo, né? Que é o pulo do gato. Qual que vai ser o pulo do gato? Você conseguir reconhecer
qual é a disfunção que está mais chamando a atenção ali no seu cliente, né? Então, o que está chamando a atenção no meu cliente? O que eu preciso tratar primeiro? Porque existe algo que, mesmo quando o paciente ele tem tudo associado, tem alguma coisa ali que está em evidência e que, se a gente tratar primeiro, o paciente já vai ver um grande resultado e já vai ficar muito satisfeito. E aí a gente conseguiu tratar isso de uma forma simples, barata para esse paciente, em algumas situações até com poucas sessões, e aí a gente vai conseguir fidelizar o cliente. Por quê? A gente conseguiu surpreender esse cliente. Ele não precisou fazer ali uma infinidade de recursos, uma infinidade de aparelhos para conseguir o resultado, tá? E aí a gente também não fica refém desse comércio da estética, que é sempre exigindo a novidade, sempre exigindo que você compre um aparelho novo, sempre exigindo que você faça uma técnica nova. Por quê? Porque com o que você tem, você consegue oferecer resultado. E a partir do momento que você se posiciona para o seu cliente ele passa a confiar em você. Então, o seu cliente, ele escolheu você, ele não escolheu o aparelho X, Y, W, ele escolheu você. Então, se você coloca ali um aparelho, por mais simples que seja esse aparelho, né, que seja o aparelho de TNS portátil, aquele pequenininho, simplesinho, adaptado com cabo para fazer eletrolipólise, né? Por mais que seja isso, um aparelho sem glamour nenhum, o paciente escolheu você. Por quê? Porque ele confia em você. E ele sabe que aquele aparelho, por mais que é pequenininho, que é simplesinho, ele vai dar resultado. E por que ele vai dar resultado? Porque a gente avaliou corretamente. A gente vai estar fazendo na indicação correta. Então, não tem como não dar resultado. Então, o resultado, ele acaba sendo a obrigação do profissional, né? Então, a gente não pode admitir que o profissional fale assim, na estética é assim mesmo, depende do organismo de cada um. Não, não depende do organismo de cada um. Você precisa conhecer o organismo de cada um, você precisa conhecer os hábitos do seu paciente para você indicar o melhor tratamento. Então, a gente não pode aceitar e a gente não pode se conformar com o fato de não ter dado resultado. Precisa dar resultado. Tem alguns fatores associados a isso, né? Claro que tem. Tem questão de foto, iluminação, ângulo de foto, enfim, né? Tem a questão da foto, tem a questão da expectativa alta do cliente, tem a questão dos tipos de cliente. Eu tenho até uma live sobre os tipos de cliente, depois, se vocês quiserem, tá lá no YouTube, ou quem não encontrar pode me pedir que eu mando o link. Então, tem vários fatores associados ali, né? Tem alguns segredinhos, né? Principalmente na foto, que é o tema da nossa aula semana que vem, né? Então, o tema da nossa aula semana que vem vai ser o quê? Situações em que na foto a gente viu uma piora. Vai acontecer? Vai acontecer, tá? Então, eu vou pegar ali uma foto de antes e depois, eu vou ficar na dúvida, falar, não, mas espera aí, é o antes e depois mesmo? Eu acho que esse depois aqui é o antes. O que está acontecendo aqui? Vai acontecer isso, tá? Só que aí são algumas situações diferentes que vai dar essa impressão de que não deu resultado, mas deu resultado. São situações muito pontuais ali na foto que eu vou contar semana que vem, tá? Então, é uma falsa impressão de que não melhorou, tá? Então, vou contar tudo semana que vem. Então, vai ter essas questões? Vai. Só que a gente vai precisar saber interpretar quando aconteceu essas situações. Agora, interpretamos tudo isso que eu vou contar semana que vem. Analisamos tudo.
fizemos perimetria, peso, tudo. Não deu resultado? Não, então peraí, tem alguma coisa errada, né? Tem que dar resultado, tá bom? Pode não ser aquele resultado que a gente escolha para postar no Instagram, né? Porque muitas pessoas ficam assim, eu não consigo ter os resultados que eu vejo no Instagram. Aquela pessoa que está postando aquele resultado no Instagram, não são todas as pacientes dela que tem aquele resultado. Ela vai escolher o que deu mais resultado e vai postar, tá bom, gente? A realidade de todo mundo é essa. Então, não fiquem frustrados porque a maioria dos seus pacientes não dá aquele resultado. Todo mundo é assim. Mas um resultado precisa dar, tá? Mesmo que seja a percepção do seu cliente, enfim, o resultado ele precisa existir. E aí, hoje, eu separei algumas coisinhas aqui para falar para vocês, né, sobre a avaliação, bem a parte da avaliação física mesmo, tá? Tem toda uma questão de anamnese, de conduta, de fechamento, enfim, que a gente, agora, como a gente vai ficar com essas aulas infinitas, a gente pode falar bastante sobre isso, porque a avaliação é um tema que eu acho que ele sempre tem muita coisa para falar e, como eu disse, eu considero o mais importante. Então, tem muita coisa que a gente pode acrescentar na avaliação. E a gente pode fazendo aula sobre isso, tá? Depois eu vou pedindo as sugestões de vocês também, vocês vão ouvindo a opinião de vocês e a gente vai juntos definindo os próximos temas. Aí, para a gente começar, vamos começar com a questão da gordura. Porque a gordura é uma grande dificuldade de todo mundo que trabalha na estética, né? Porque acaba sendo uma queixa de todo mundo, né? Então, todo mundo quer emagrecer, quem não quer emagrecer quer perder uma gordurinha localizada ali. E aí eu vou explicar para vocês essa questão do tecido adiposo, né? Que acredito que a maioria ainda não ouviu falar, né? Dessa questão do tecido adiposo superficial e do profundo. Essa imagem é uma imagem que está no livro do professor Johnny Zagni, e aí vocês entendendo isso vai fazer toda a diferença no tratamento de vocês. Então, o tecido adiposo superficial, qual é a principal característica dele? É um tecido adiposo que ele é de fácil lipólise e fácil lipogênese. O que isso significa? É muito fácil eu perder essa gordura superficial, mas também é muito fácil eu armazenar essa gordura superficial. Então, eu faço uma semana na maioria das vezes, tá, gente? Quando não tem nada muito complexo envolvido. Faço uma semana de dieta, começo a fazer atividade física, eu vou perder essa gordura superficial, tá? Relaxei um final de semana, chutei o balde um final de semana, ingerir mais do que eu gastei, eu vou armazenar nesse tecido adiposo superficial. Onde esse tecido adiposo superficial está localizado? Corpo inteiro, tá bom? Praticamente o corpo todo. Tecido adiposo profundo. Tecido adiposo profundo tem algumas regiões específicas que a gente tem essa bolsinha de gordura, tá? Que é esse tecido adiposo profundo. A gente já pode observar que as células aqui, os adipócitos, são maiores, tá? Diferente do superficial. E onde a gente... qual que é a principal característica desse tecido adiposo profundo? Ele é de difícil lipólise e difícil lipogênese. O que isso significa? É uma gordura muito difícil de perder. Porém, também é muito difícil de ser armazenada. Então, sabe aquela gordurinha que você tem? Algumas pessoas no flanco, outras no abdômen inferior, aquela famosa pochetinha, que você emagrece e essa gordura continua aí, não muda nada nessa gordura. Aquela paciente que vai falar assim, nossa, eu tenho isso desde sempre. Eu, criança, lembro de ter essa gordurinha aqui.
Então, esse é o tecido adiposo profundo, tá? Qual que é a vantagem da gente tratar esse tecido adiposo profundo? A chance de resultado é muito maior. Por quê? Porque ele é uma gordura difícil de lipogênese. Então, dificilmente ele vai voltar, né? Como os clientes falam, vai voltar. Porém, e também, né, qual que é a vantagem aqui para o nosso lado, né? Qual que é a vantagem para o nosso lado? Gordura superficial, o cliente vai falar assim, ah, eu fecho a boca, eu faço exercício, eu perco, né? Não preciso do tratamento estético. Agora, o profundo, o cliente, ele sabe, né? Ele já emagreceu, ele faz atividade física, aquela gordurinha continua ali. Então, a gente só vai conseguir resultado nesse tecido adiposo profundo quando tiver os 3 pilares ali: o tratamento estético, a atividade física e a dieta, tá? Então, a gente só vai conseguir resultado quando entra o tratamento estético. Atividade sozinha não dá resultado aqui, dieta sozinha não dá resultado aqui. Obrigatoriamente vai precisar do tratamento estético, certo? E bom, peraí, vamos continuar, senão eu já vou atropelando os bois aqui. A gente tem também a gordura visceral, tá? Então, a gordura visceral, a gente não vai conseguir tratar, a gente não vai conseguir resultado, a gente não tem tratamento para gordura visceral. Aí o cliente vai, a gente pode até fazer um trabalho em conjunto com os médicos, mas o paciente vai precisar realmente mudança de hábitos alimentares, atividade física, tá? Então, a gente não vai conseguir melhorar um abdômen desse jeito aqui, né? Qual que é a característica do abdômen que tem a gordura visceral? A gente vê que é um abdômen muito volumoso, né? Normalmente aquela barriga dura. Quando a gente faz a prega, a gente não consegue pinçar uma quantidade de gordura que condiz com aquele volume que a gente está vendo ali, né? Então, normalmente a pessoa tem uma barriga grande e a prega é uma prega pequena, tá? E o que é importante a gente saber em relação a tratamento de gordura localizada. Salvo a exceção da criolipólise, todo tratamento que a gente vai fazer, a gente precisa que o paciente faça atividade física e dieta, tá? Não existe resultado em gordura localizada em paciente que não faça atividade física e dieta. Aí é quando o paciente vai falar assim para você: se eu preciso fazer atividade física e dieta, eu não preciso do tratamento estético. Aí você vai explicar essa questão do tecido adiposo profundo para ele, tá? E a gente vai explicar também para o paciente que não é só a gordura que vai provocar um aumento de volume nele, né? Então, aqui a gente tem o exemplo do excesso de líquido, né? Então, a gente tem as pessoas que têm retenção de líquido, que praticamente a maioria das pessoas apresenta retenção de líquido por N fatores, né? Que vai provocar essa retenção, que vai agravar essa retenção. E a gente vê aqui, ó, que o excesso de líquido no interstício, ele vai provocar um aumento de volume. E é o exemplo que eu dou, inclusive, na aula do Tranacryl, né? A gente acorda, o abdômen tá de um jeito. A gente vai dormir, tá de outro jeito. Como pode a gente ter engordado no período da manhã até a noite? Não é possível, né? A gente tem engordado ali em 8, 12 horas. Então, por que que o abdômen à noite não é o mesmo abdômen do período da manhã, quando a gente acorda? Porque teve esse aumento ali, esse excesso de líquido. E isso provoca um aumento. Então, a gente consegue resultados nas nossas clientes reduzindo esse excesso de líquido, ela vai reduzir medidas, ela vai ficar satisfeita e não necessariamente a gente tratou a gordura,
né? Então, a gente precisa desapegar um pouco da gordura, né? De tratamento de gordura. A não ser que esse seja realmente o seu foco e esse realmente seja o seu público, tá? Mas, caso contrário, salvo algumas exceções, as pacientes que buscam tratamentos estéticos são pacientes que não fazem atividade física e que não têm tanta preocupação com a alimentação. As pacientes que têm muita preocupação com a alimentação, que fazem muita atividade física, são pacientes que têm dificuldade em acreditar no tratamento estético. Elas acham o tratamento estético enganação. Então, ali tem uma pequena parcela da população ali, que é nosso potencial cliente, que se enquadraria no tratamento de gordura, né? De gordura localizada, que seria o ideal para a gente tratar, por conta dessa questão do resultado ser melhor e ser mais mantido, tá? Então, é uma pequena parcela. Só que nada impede de você segmentar o seu público e você atingir essa pequena parcela que se enquadraria no tratamento de gordura localizada, tá? Se não for o caso, se você não tiver essa estratégia de fazer essa segmentação, a gente vai ter que abranger tudo, né? E a gente vai precisar entender que a gente vai conseguir oferecer resultado para as nossas clientes, mesmo quando o nosso foco de tratamento não é a gordura localizada. Por quê? Se a cliente não estiver fazendo atividade física, não estiver fazendo dieta, a gente não vai conseguir resultado na gordura localizada, porque não vai depender só da gente. E aí é onde muito profissional fica frustrado, principalmente em trabalhar com corporal. Né, o profissional se frustra porque ele nunca vai conseguir oferecer resultado para paciente. E o foco do tratamento dele é o quê? É gordura localizada em pacientes que não estão comprometidas. Então, não vai conseguir mesmo, né? Então, ele precisa mudar ali a forma dele se comunicar com essas clientes, explicar para essas clientes, enfim. Então, essa imagem aqui é para mostrar para vocês que o excesso de líquido, ele também é responsável por aumentar o volume, tá? Aqui é o lipedema, né? Então, o professor Jones, ele fala em lipedema no livro dele, caracterizando como uma disfunção estética. A gente lá na Sublime, do Drenacryl, a gente fala em aspecto de lipedema, tá? Só para diferenciar da patologia. Então, lipedema é quando existe um aumento anormal de líquido no interstício, né? A patologia é mais comum a gente encontrar nos membros inferiores, porém, essa alteração estética, né? Que o aumento de líquido no interstício vai provocar, a gente encontra no corpo todo, né? Eu vou falar das regiões daqui a pouquinho, mas a gente vai encontrar no membro superior, tanto o membro superior quanto o membro inferior. Aqui tem alguns tipos, né? Eu coloquei essa imagem só para ver se de repente vocês se lembra de alguma paciente, né, que tem mais características de reter mais líquido e ser mais inchada só nessa região superior. Então, é aquela paciente que atrita muito uma perna na outra, porém, bem aqui em cima. Porém, o restante da coxa é até mais fina, né? Ela tem bastante flanco, mas a cintura é fininha. O tipo 2 é aquela paciente que incha bastante até o joelho, né? Então, a coxa toda é inchada, né? A coxa toda, ela é grudadinha uma na outra. O 3 é aquela paciente que a perna toda, né? Então, coxa e panturrilha, a gente também percebe um inchaço bem significativo na panturrilha. O tipo 4 é mais no braço, tá? Nos membros superiores. E o tipo 5 é mais na panturrilha. É o menos comum, tá? A diferença do linfedema e do lipedema, tá? Quando a gente fala o lipedema aqui, a gente está falando dessa questão a gente está falando dessa questão de alteração estética, a gente não está falando da patologia, tá?
O linfedema, ele é a patologia, né? Então, tem os tipos de linfedema, mas o linfedema, ele vai estar associado com a alteração no sistema linfático. Então, pode ser por uma deficiência no linfagion, que é a válvula do sistema linfático, ou por uma deficiência, né? Ou pela retirada dos linfonodos, por exemplo. Normalmente, o linfedema, ele vai ser só de um lado, né? Então, não vai acometer, por exemplo, as duas pernas ou os dois braços, é de um lado só. Respondi, mas a gente pode fazer uma aula sobre isso também, tá? Que eu tenho até uma pronta que eu fiz para a mentoria do Dranacril, né? Sobre o linfedema e tal, é interessante também, tá? Mas aí entra mais na parte patológica mesmo. E aqui é um outro fator que vai ser responsável pelo aumento de volume, que é o quê? A flacidez do colágeno estrutural, né? Então, nessa primeira imagem, é uma pele que a estrutura do colágeno está perfeita, né? Então, uma pele jovem, que é rica em colágeno e elastina. Na segunda, a gente já vê que a estrutura não está tão perfeita assim. E o que acontece quando tem essas rupturas da fibra, né? Quando as fibras elásticas já estão mais frouxas, quando as fibras de colágeno já estão mais frouxas, né? Quando já tem essa ruptura. O que acontece? A gente também vai ter um aumento de volume, né? Essa flacidez desse colágeno estrutural aqui também vai ser responsável por um aumento de volume. Tá? Então, eu coloquei essas imagens para ilustrar para vocês que não é só a gordura que vai ser responsável pelo aumento de volume. E aí, para mostrar para vocês que vocês não precisam ficar presos só no tratamento de gordura. Por mais que o cliente vai chegar e vai falar assim, eu tenho gordura, eu quero perder gordura. Mas, na verdade, o que o seu cliente quer, ele quer perder medidas, né? O que o seu cliente quer é entrar na roupa que está apertada, a blusa não pegar no braço, a perna não atritar uma na outra. Então, é isso que o seu cliente quer. Só que ele nunca vai chegar te falando isso, né? Que é um exemplo que eu gostei muito quando eu ouvi, que é assim, ó, quando você quer colocar um quadro na parede, você precisa de uma furadeira. Você precisa fazer um buraco na parede. Só que é o buraco na parede que você quer? Não, você quer o buraco para você colocar o quadro. E aí é o quadro na parede que você quer? Às vezes nem sempre é o quadro na parede que você quer. Você quer o quê? Um ambiente mais bonito, né? Um ambiente mais aconchegante, mais agradável. Às vezes aquele quadro, ele tem ali ele representa uma emoção para você, né? Ele te faz lembrar algo, né? Então, que te deixa feliz, que te deixa calma. Então, muitas vezes o que você quer é a sensação, né? É a emoção que aquele quadro vai te dar. Então, tá longe de você querer o buraco na parede, né? Então, é isso que a gente precisa conseguir, é essa comunicação, é essa relação que a gente precisa ter com o nosso cliente. O que o cliente quer, né? Não é perder a gordura localizada, né? Ou não é perder a gordura, é ele se sentir melhor com o corpo dele, é ele conseguir usar uma roupa, é ele não ter vergonha, de repente, do parceiro, é ele ficar à vontade para colocar um biquíni, né? Ficar à vontade para tirar a camisa, né? O homem, no caso, ficar à vontade para tirar a camisa na praia. Então, o que o cliente quer, né? A gente precisa entender o que ele quer, que ele não está falando para a gente. Então, eu quis mostrar tudo isso para vocês, porque o cliente, ele não vai saber se ele tem flacidez de colágeno estrutural, ele não vai saber se ele tem lipedema, ele não vai saber se ele tem retenção de líquido, né?
O que ele sabe é, a roupa tá apertando, ele não tá satisfeito com o corpo dele, ele quer perder gordura. Pronto, tá? Aí cabe a gente avaliar, dar o diagnóstico e entender o que ele precisa. Ah, então esse cliente, se eu conseguir tratar essa flacidez do colágeno estrutural, eu vou ter mais resultado com ele. Se eu conseguir tratar o edema, eu vou ter mais resultado com ele. Não, esse cliente realmente precisa tratar a gordura. Ó, realmente a gente precisa fazer um tratamento para a gordura. Só que para fazer o tratamento para a gordura, eu preciso da sua ajuda. Tá? Eu preciso que você entenda que a gordura não vai milagrosamente sair do seu corpo. Eu vou facilitar um processo, que é o exemplo que eu sempre dou, né? A gente vai abrir a porta, a gente vai destrancar a porta. Se esse triglicerídeo vai sair dali, aí já é outra coisa. Ele vai precisar de um estímulo externo. E esse estímulo externo é com o paciente, vai ser atividade física. Faz sentido para vocês? E aqui essa figurinha, né, uma figurinha bem conhecida, mas eu vou usar essa figura para mostrar para vocês regiões que de fato a gente vai ter a gordura profunda. Por quê? Não é em todo lugar que a gente tem gordura profunda, são em lugares específicos. Quais são esses lugares? Prepara a canetinha aí para vocês anotarem. Então, a gente vai ter gordura localizada no abdômen inferior, né? Aqui abaixo do umbigo, que é aquela pochetinha. No abdômen eu considero como abdômen médio, tá, gente? Então, eu considero aqui acima do umbigo como abdômen médio. No flanco, no culote, no braço e aqui embaixo do bumbum, na bananinha, tá? Essa região chama bananinha mesmo. Então, são esses os lugares de gordura localizada. Então, são essas regiões que a gente vai tratar a gordura localizada se o nosso cliente estiver comprometido. Aqui na imagem não aparece, tá? Mas aqui na região das costelas, eu chamo de abdômen superior. Nessa região das costelas, a gente tem edema, tá? Na maioria das vezes, a gente tem presença de edema. Por isso que a gente vê aquelas fotos de antes e depois de drenagem, que ali a região das costelas fica bem marcadinha. Por quê? Né? Por que a gente consegue um resultado de antes e depois imediato muito bonito ali? Se fosse gordura, a gente ia conseguir? Não, porque tem o tempo da gordura ser metabolizada. Então, se você faz, já vou dar a dica aqui para vocês de tratamento. Se você faz uma liberação de fáscia muito bem feita aqui na região das costelas, você consegue diminuir muito o edema que a cliente tem aqui e você vai conseguir um resultado muito interessante antes e depois imediato aqui nessa região, tá? Então, libera bastante intercostal, libera bastante diafragma, tá? E aí vocês vão ver como que vai ter um resultado bom. Faz isso, depois vocês me contem. E aqui na região do intercostal, aqui nas costas, a gordurinha do sutiã, que normalmente as pessoas falam, a gente consegue um resultado bom quando a gente faz essa liberação aqui na frente. Aqui, a gente vai perceber que aqui atrás vai melhorar também. Por quê? Porque aqui a gente tem o edema também. Mas, além do edema, a gente tem a flacidez do colágeno estrutural. Então, muita foto que a gente vê de criofrequência, o resultado de criofrequência, é dessa região das costas, porque aqui a gente tem muita flacidez de colágeno estrutural. Então, por isso que a gente consegue um bom resultado com a criofrequência, porque ela vai fazer essa contração desse colágeno, tá? Então, essa região, a flacidez, tá? E o edema. A região do interno de coxa, mesma coisa, flacidez e edema, tá? Região do joelho também, flacidez e edema. Claro que
Vai ter regiões que a gente vai encontrar tudo, igual, por exemplo, aqui no abdômen inferior, no flanco, eu posso ter a flacidez, eu posso ter a gordura, eu posso ter o edema? Sim, tá? Na bananinha, posso ter edema aqui? Pode, tá bem próximo aqui da região inguinal, que é uma região que congestiona muito. Pode acontecer, tá? Mas a gente precisa perceber o que está chamando mais atenção ali, né? Então, quando eu tratar o edema, a gordurinha que está ali, que ainda não está sendo visível, vai começar a chamar atenção, tá? Esse é um videozinho, né, que é uma paciente, ó, magra, tá? Tá no peso certinho. Eu postei ele lá no Instagram também. E aí, eu uso esse aqui para mostrar para vocês que ela tem aumento de volume em 3 lugares. E cada lugar é uma disfunção diferente, né? Então, aqui em cima, olha como é molinho, né? A gente tem o quê? Flacidez do colágeno estrutural. Aqui nessa região do sacro, é pouquinho, talvez nem dê para ver tanto, mas a gente tem edema, né? Então, vocês percebem que quando eu faço a palpação aqui, na região do sacro, não tá tão molinho quanto quando eu faço aqui no intercostal. Quer ver? Eu vou colocar um videozinho para vocês, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? É bem molinho e tá até vazio. Aqui a gente consegue perceber que eu consigo fazer uma preguinha um pouquinho, meus dedos não se aproximam tanto, né? E aqui no culote, a hora que eu colocar, que eu fizer a preguinha aqui no culote, vocês vão conseguir observar que os meus dedos não se aproximam tanto. É um tecido que está um pouco mais denso, né? Ó, aqui, na prega a gente percebe que é um tecido um pouco mais denso. Então, é gordura localizada. Então, essa paciente, apesar de magra, apesar de estar no peso adequado, ela apresenta alterações de volume, né? Então, ela apresenta alterações de volume de flacidez de colágeno estrutural, de edema e de gordurinha localizada. Agora, esse aqui é um outro vídeo, né? Que a gente vê que a paciente tem o culote, né? Ela tem o culote aqui. Só que aí, esse culote, não necessariamente ele precisa ser gordura. A região do culote é uma região de gordura localizada? Sim, é uma região de gordura localizada. Mas eu também posso ter edema e eu também posso ter uma flacidez do músculo do glúteo. Então, qual que é o diagnóstico diferencial? Eu peço para a paciente fazer a contração. Se esse culote, né, esse aumento de volume aqui, que a gente está considerando como culote, ele some, é porque não é gordura que minha paciente tem aqui. Ela tem o quê? Uma flacidez muscular do músculo do glúteo, que está projetando um aumento de volume, dando a impressão de culote. Então, vamos ver essa paciente, o que ela tem? Então, eu peço a contração para ela. Hora que ela contrai, o que acontece? Praticamente some todo o volume que ela tinha. Então, é uma paciente que, se eu escolher qualquer recurso para tratar gordura localizada, eu não vou ter resultado. Por quê? Porque eu preciso tratar a flacidez muscular dela. Como que eu vou fazer isso? Com eletroestimulação, corrente russa, corrente alce, e ela fazendo também exercício na academia, tá? Então, é uma paciente que eu posso fazer tratamento mais top que existe de gordura localizada. Não vou conseguir resultado. E olha só que simples que é, né? Fazer uma corrente russa, que é um tratamento simples, barato, né? Um aparelho que às vezes até a maioria dos profissionais tem e acaba não utilizando, nem dando o devido valor ao aparelho, né? É o que o aparelho pode oferecer de resultado. Essa outra paciente aqui é uma paciente
que tem, olha aqui, ó, aparentemente é muita celulite que ela tem. Vocês estão observando? Olha os furinhos, né? Porém, quando eu faço a tração aqui na pele da cliente, olha como a pele fica mais lisinha, né? Só aqui embaixo que tem uma depressão que não fica lisa. Então, se eu faço esse teste da tração e some as ondulações, é porque a paciente ela tem um aspecto de celulite causado pela flacidez de pele. O que não sumir é porque realmente é celulite, né? Então, aí eu termino de fazer o teste aqui, ó, faço o rolamento com os dedos e eu percebo a presença de uma fibrose. Então, aí realmente é celulite. Eu considero celulite quando tem a presença da fibrose, tá? Eu fiz a live sobre celulite, eu tenho várias lives sobre celulite. Quem quiser saber mais, assiste essas lives, tá lá no YouTube, tá? Se vocês não encontrarem, me pede que eu mando o link para vocês. Eu vou até deixar uma playlist lá, né? Só celulite. Que eu explico direitinho essa questão das denominações que eu uso, né? Então, de aspecto celulite, de celulite. Isso também é baseado na classificação do professor Jones, né? Eu sigo muito, eu gosto muito da forma como o professor Jones ele conduz as avaliações, as denominações, enfim. Então, eu acho que fez muito sentido para mim, né? Principalmente na hora de escolher um recurso, eu saber o que eu estou tratando, né? Então, a partir do momento que eu sei que celulite tem a fibrose, né? Eu considero celulite quando tem fibrose, é um tratamento que eu vou ter. Se eu sei é um aspecto celulítico pelo edema, é outra coisa que eu vou fazer. É um aspecto celulítico pela flacidez de pele, é outra coisa, né? Então, pela gordurinha localizada, é outra coisa. Então, a celulite entra muito também nessa questão de que, às vezes dá resultado, às vezes não dá. Tá, mas o que você está considerando celulite? O que você está tratando, né? O que você está fazendo? Qual está sendo o seu objetivo? Né? Porque olha aqui eu vou colocar de novo o vídeo para vocês. Olha aqui, ó, um bumbum todo ondulado, né? Com muito furinho, né? Com muito furinho, muito característico de celulite. E a gente vê que não é celulite, né? A hora que a gente que eu faço aqui a tração, some, tá? A pele fica lisinha. Então, é a flacidez de pele, né? Quando a pele fica flácida, quando a pele cai, ela dá esse aspecto ondulado que dá a impressão de ser uma celulite, né? Que é muito comum no interno de coxa também, né? Então, no interno de coxa, que as pessoas reclamam muito, eu tenho celulite no interno de coxa. Normalmente vai ser a flacidez de pele, tá? Essa aqui é uma outra paciente, né? Que ela tem aqui essa gordurinha nas costas, como as pacientes falam, né? Essa gordurinha nas costas. E quando eu faço aqui o tracionamento nela, a gente observa que o quê? Some, tá? A gordura some? Não. A gordura localizada, se a paciente deita, a gente continua vendo o desenho certinho ali da gordura localizada. Ela é bem delimitadinha, né? Então, aqui é o quê? É a flacidez de pele, que está dando esse volume aqui nessa região. Essa é a foto que eu coloquei lá no Instagram também, né? Então, ó, a paciente com o braço abaixado e ela com o braço levantado. Olha a diferença que dá, né? Eu até coloquei lá como se fosse uma foto de antes e depois, né? Que a gente não pode acreditar em toda foto de antes e depois que a gente vê no Instagram, né? E um erro muito comum que eu vejo é as pessoas tirarem foto com posicionamento do braço diferente, né? Então, a foto do antes com o braço abaixado, a foto do depois com o braço erguido. Com certeza, só pelo posicionamento vai ter uma melhora. Isso é uma coisa que a gente também deve observar, né? Porque eu falo que a foto é o mais difícil, a gente seguir um padrão, a cliente ficar quietinha para tirar a foto, né? A gente, enfim,
É muita coisa envolvida ali. E às vezes, na primeira foto, a paciente está com o braço erguido. Na segunda foto, ela está com o braço abaixado. Aí você vai falar, poxa vida, não melhorou nada o tratamento que eu fiz, até piorou. Não, é o posicionamento que está diferente, né? Então, a gente precisa ter cuidado com isso. E aqui, né, o meu objetivo aqui não é mostrar a questão de foto, né? Mas só mostrar para vocês o quanto faz a diferença o posicionamento, e que aqui de fato é o que essa paciente tem? É gordura que ela tem? Não. É edema que ela tem? Não. Ela tem o que? A flacidez, tá? É a flacidez. Por quê? Se fosse gordura, ia mudar com o posicionamento do braço? Não. Se fosse mais edema, ia mudar com o posicionamento do braço? Também não, tá? Só a flacidez que muda. Tem um pouquinho de edema? Tem, né? Só que não é o mais significativo nessa paciente. O mais significativo realmente é a flacidez. Então, o que eu vou tratar primeiro? A flacidez, tá? Para eu conseguir um resultado satisfatório para essa cliente. Aqui é um videozinho também que eu vou mostrar a questão do edema, né? Então, como que a gente vai identificar que é o edema? A gente percebe que quando a gente faz a palpação, fica esse sinal branquinho na pele da cliente, tá? Quando fica esse sinal branquinho, é porque provavelmente a cliente tem edema. Então, numa região ali de lipedema, a gente vai fazer a palpação, a gente percebeu que tá molinho, né? A gente faz a preguinha, percebe que tá molinho. Depois a gente vai e faz essa palpação. Ficou sinalzinho do dedo, ficou branquinho, é porque provavelmente essa cliente tem retenção de líquido. Um outro sinal de que a cliente tem retenção de líquido, marca da roupa, né? Então, essa marca da roupa é uma coisa muito comum, a maioria das pacientes tem. E aí, muitas vezes, a gente pergunta assim para elas, né, na ficha de avaliação: você tem retenção de líquido? Ela vai falar que não. Quando ela vai tirar o sapato, quando ela vai tirar a roupa, a gente percebe a marca. A gente mostra a marca para a cliente e a gente fala que aquilo ali é um sinal de inchaço. Ela, nossa, sério? Mas eu sempre fico assim, todo dia. Qualquer roupa que eu coloco, eu fico marcada. E isso desde sempre, eu achei que fosse normal. Né? Então, é uma coisa tão comum, que as pessoas acham que é normal, mas não é, tá? Realmente indica que a pessoa tem retenção de líquido. E aí, vocês querem tratamento melhor, mais barato para retenção de líquido do que a drenagem linfática? Não tem, né? Então, vocês precisam investir muito para conseguir resultado, para conseguir trabalhar bem? Não, né? Só com a mão vocês já vão conseguir excelentes resultados. E eu não vou nem falar mão e creme, porque a verdadeira drenagem linfática é sem creme. Então, se vocês não quiserem, não precisa nem comprar creme. É só o que vocês já têm aí, ó, que é a mãozinha, vocês já vão conseguir muito resultado. Principalmente quando vocês identificarem essa questão do lipedema e vocês começarem a fazer a drenagem linfática dando a atenção a essa região de lipedema, né? Então, tratando com mais atenção aquela região de lipedema e conseguindo mostrar resultado para cliente ali na hora, né? Isso vai ser muito interessante. Então, trabalha muito essa questão da liberação facial, tá? A fáscia, a gente sabe que tem uma relação muito grande ali com o sistema linfático, ela auxilia muito o sistema linfático. Então, vocês fazendo uma liberação facial ali muito caprichada, muito boa ali no diafragma, no intercostal, vocês vão conseguir muito resultado na região da costela e na região do intercostal, tá? E aí começa a observar mais as clientes de vocês com esses olhos para o lipedema, né? Memoriza aquelas regiões que eu falei que é lipedema, começa a observar mais os resultados ali, né? Começa a ter mais esse olhar além da gordura,
né? Começa a enxergar além da gordura, começa a ir além do que a cliente está te falando. E aqui é uma outra imagem, né? Que a gente observa o que aqui? A gente observa a presença de fibroses, né? Então, a gente percebe esses nódulos de fibrose. Eu coloquei essa imagem, né? Para mostrar que quando tem fibrose, a gente vai ter mais retenção de líquido, né? E quando a gente palpa ali e sente uma fibrose, o que a gente vai sentir na celulite vai ser mais ou menos dessa forma. Claro que não com essa densidade, né, tão rígido desse jeito, como é uma fibrose de uma lipo, por exemplo, mas vai ser mais ou menos essa textura que a gente vai ter ali, né? A gente vai perceber essas ondulações, a gente vai perceber o dedo segurando, né? Então, a gente vai fazer o rolamento, a gente vai perceber que a mão prende, né? Vocês querem um exemplo muito clássico que com certeza todo mundo já aconteceu com todo mundo e vocês pode ser que não prestaram atenção que é presença de fibrose? Sabe quando vocês estão fazendo o deslizamento de uma drenagem linfática? E aí chegou ali na coxa, a mão começa a parar, a mão começa a segurar, e aí o que a gente faz? Vai lá e pega mais creme. Ah, o creme não está deslizando aqui, né? Ah, a pele já absorveu o creme. Não necessariamente é isso. Pode ser a fibrose que essa paciente tem ali na coxa, principalmente região de tensor de face lata, que está prendendo a mão de vocês, né? E aí vocês não têm essa percepção de que é a fibrose. Né? Então, quando vocês forem palpar o paciente de vocês, mesmo que seja durante a sessão, começa a ter mais percepção na mão, perceber a diferença das densidades, né, das alterações ali, principalmente dos aumentos de volume, para vocês conseguirem identificar com mais facilidade cada uma das disfunções. Exige bastante treino, né, bastante prática, bastante atenção de vocês, principalmente para vocês conseguirem perceber o que está chamando mais atenção ali. Vocês vão conseguir isso agora, de uma hora para outra? Não. Né? Mas qual que é o meu objetivo com essa aula? Né? O que eu quero mostrar para vocês? Para vocês começarem a olhar com outros olhos, né? Para vocês começarem a olhar além da gordura e para vocês conseguirem prestar mais atenção no paciente de vocês e no que vocês estão palpando ali, né? Depois vocês me tragam as dúvidas. Ó, Priscila, eu percebi que o tecido tá assim, ele tá duro, mas não tá tão duro assim, né? Então, o que pode ser? Pode me mandar foto no WhatsApp, a gente discute, né? Então, é só para vocês começarem a realmente observar mais essa questão, tá? Vou me despedir de vocês para encerrar a gravação, né? Só que depois eu fico mais um pouquinho aqui para responder as dúvidas de vocês. E aí, quem quiser responder a dúvida ao vivo, participa ao vivo da semana que vem, tá bom? Boa noite, e aí eu aguardo as dúvidas de vocês e os casos de vocês. Até a próxima!